Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos para a nossa primeira aula de literatura e nós vamos trabalhar com a abertura da segunda parte da apostila de vocês, tá? Então, nós vamos fazer a leitura da imagem que aparece na página 30. Essa imagem, gente, ela está representando, é uma foto, na verdade, que foi tirada na época de 1930. É uma família norte-americana que está saindo da sua terra natal em busca de uma vida melhor no centro da cidade. Então, nós temos alguns indícios nessa obra, né, que traz para a gente algumas características. Então, por exemplo, esse senhor que está aqui no meio, no início, na frente, né, ele é um pai de família, né? Eles estão fazendo um movimento, né, de caminhar. Então, eles estão andando, eles estão caminhando. Essa imagem indica um tipo de movimento, né? Então, nós temos ali algumas questões para a gente tratar que estão na mesma página, página 30. Então, ele diz assim, ó. Ele diz assim: durante o período da Grande Depressão, a partir de 1929, então o que aconteceu nessa época, em 1929? Então, muitas pessoas se deslocaram, né, das regiões onde viviam em busca de melhores condições de vida. Então, na fotografia, é possível observar uma família caminhando ao longo de uma estrada. Que elementos presentes na imagem indicam que as figuras humanas se deslocam? Então, eu já falei para vocês, né, gente? Nós temos o que ali? O que indica que essa família está se deslocando, né? Nós temos a forma como elas caminham, né? A gente tem. Então, a gente tem essa imagem, né, que eu falei para vocês. A foto, ela foi tirada de uma proporção em que a primeira figura, como ela está mais próxima da lente, ela é maior, enquanto as outras são menores, né? Ela indica movimento porque eles estão enfileirados, carregando malas também, né? Então, a gente pode caracterizar como movimento. Na segunda, como pode ser entendida a maneira como as pessoas estão posicionadas nessa imagem? Então, aquilo que eu falei para vocês, gente, o pai, né, que é o primeiro, né, elemento que aparece ali, a primeira imagem que nós temos, ó, né, ele está na frente porque ele está conduzindo a sua família para algum lugar, né, ele está conduzindo essa família. E eles estão em si mais separados, ó, em relação à relação de um para o outro, eles não estão caminhando juntinhos, lado a lado, né? O que significa isso? Significa a ideia de dissolução dessa unidade familiar, né? Em função do quê? Em função da miséria, em função da crise que aconteceu no ano de 1929, que foi a queda da Bolsa de Valores e foi uma crise econômica bastante grande no mundo inteiro, tá? Então, e na 3, na imagem não há um destaque no rosto das pessoas, mas sim no conjunto. De que modo essa opção acentua o aspecto social da fotografia? Gente, então por que eles utilizam assim a imagem como um todo? Então, quando a gente observa a imagem, a gente não consegue identificar o rosto dessas pessoas. Isso por quê? Porque essa família é mais uma família. É mais uma família que está fazendo o quê? Que está caminhando para um lugar, buscando uma vida melhor, né? Então, isso é importante a gente saber, tá, gente? Essas questões ali, é importante a gente discutir, porque são questões que a gente vai ver muito a partir de agora, né, na segunda geração modernista, tá? Agora, pessoal, eu vou colocar para vocês a declamação desse poema, tá? Então, que poema é esse? O poema é Operário em Construção. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre ele, tá? Para vocês conhecerem um pouquinho como é, né, uma declamação, tá? Era ele quem erguia casas, onde antes só havia chão. E como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam das mãos. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião.
Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. De fato, como podia um operário em construção compreender por que um tijolo valia mais do que um pão? Tijolos ele empilhava com pá, cimento e esquadria. Quanto ao pão, ele o comia, mas fostes comer tijolo. E assim o operário ia, com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento, além uma igreja à frente, um quartel e uma prisão. Prisão de que sofreria não fosse eventualmente um operário em construção. Mas ele desconhecia este fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De forma que certo dia, à mesa ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção, ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem o fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. Olhou em torno gamela, banco, enxerga, caldeirão, vidro, parede, janela, tudo o que existia, era ele quem o fazia. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Há homens de pensamento. Não saberei nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento, naquela casa vazia, que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia, de que sequer suspeitava. O operário, emocionado, olhou sua própria mão, sua rude mão de operário, e olhando bem para ela, teve segunda impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Foi dentro da compreensão desse instante solitário que tal sua construção cresceu também o operário. Cresceu em largo e profundo, em alto e no coração. E como tudo que cresce, ele não cresceu em vão. Pois além do que sabia, exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão, a dimensão da poesia. E um fato. Então, gente, vocês perceberam a diferença entre declamar uma poesia e ler uma poesia? Existe uma diferença gritante. Por quê? Porque quando a gente declama uma poesia, a gente lê essa poesia. A gente não lê só a poesia, a gente lê com o coração, com o sentimento, com a emoção. Então, assim, uma atividade que eu quero que vocês façam, vocês podem se dividir de repente, né, em grupos, ou se vocês quiserem fazer sozinhos, vocês vão escolher uma estrofe para declamar para mim, tá bom? Vão gravar um videozinho e daí vão postar lá para mim. Pode ser no particular, tá bom? Para eu ver se vocês compreenderam o que é essa declamação, tá bom? Então, gente, nós vamos seguir para algumas questões que nós vamos discutir em relação a esse conteúdo. Então, a primeira questão que nós temos ali, ela diz assim, né? Como um pássaro sem asas, ele subia com as asas que lhe brotavam da mão. Então, ele pergunta para a gente, o que pode significar, no contexto do poema, a imagem das asas que foram brotando das mãos do construtor, do operário. Então, gente, quando a gente fala de asas, a gente vai pensar numa metáfora, né? Quando você tem asas, você faz o quê? Você voa, né? Um pássaro tem asas, um pássaro voa. Então, assim, ela indica essa metáfora em relação à própria capacidade de criar com base na imaginação. Então, assim, as asas, elas brotam das mãos do operário, por quê? Porque elas podem ser entendidas como a capacidade delas transformarem tudo aquilo que é imaterial em algo material. Vejam que lindo isso, gente. É maravilhoso, né? Você ter esse poder, né, de fazer isso. Então, no número 2, como é caracterizada a figura do operário presente no poema, na estrofe do poema? Então, essa figura, gente, ela é representada de que forma? Ela é caracterizada como alguém que faz o quê? Como alguém que desconhece, né, a importância e as contradições que o seu trabalho tem. Então, quando as suas mãos, elas dão vida à construção, elas são comparadas ao voo do pássaro. Né? Elas indicam certa liberdade da sua profissão. Contudo, o que o operário faz? O operário, ele, além de não se dar conta dessa liberdade, ele também não percebe que essa liberdade ela é limitada.
né? Uma vez que ele tem que obedecer, né, o que exige a profissão dele e qualquer outra profissão. E nesse caso ele se encontra também em uma prisão, né? Então essa ideia que ele traz, né, do operário, ele é livre, ao mesmo tempo ele não é, né? Ele é preso, por quê? Porque ele precisa respeitar as regras do seu trabalho e tudo mais. Então agora a gente tem lá na questão 3 o seguinte, ó. Comente o vocabulário utilizado na composição do poema e os aspectos formais, como versos, estrofes e rimas. Então, gente, esse poema ele foi produzido por Vinícius de Moraes, então ele tem, né, várias rimas ali, a gente pode indicar as rimas, e ele é um verso, ele tem uma organização de sílabas, né, uma escansão, quando a gente faz a escansão dele, ele é cheio de versos, e esses versos são com 7 sílabas poéticas. Então, quando tem 7 sílabas poéticas, a gente chama de redondilha maior, né? Então, quando tem 5, redondilha menor. Então, as estrofes todas organizadas, né, praticamente com a mesma quantidade de versos. Na 4, nós temos, ainda na primeira estrofe, há um paradoxo, né? Um paradoxo. O que é esse paradoxo? É uma contradição. Localize-a e interprete seu significado de acordo com o contexto do poema. Então, gente, se nós formos encontrar lá no poema, né, a gente pode encontrar onde isso aqui? A gente pode encontrar quando ele diz assim, ó, lá na primeira estrofe, os três últimos versos. Se vocês quiserem grifar lá, né, para ter depois, para poder explicar. Que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. Quer dizer, a casa que ele mesmo construía, né, ao mesmo tempo ela representava a liberdade e ela representava a prisão, né? Por quê? Porque quanto mais ele trabalhava, mais fora das questões sociais ele ficava. Ele não conhecia sobre o que está sendo, né, trabalhado, falado e visto no mundo, né? Por quê? Porque a profissão dele exige isso, né? Daí na 5, nós temos lá. Na terceira estrofe, o operário faz uma grande descoberta. Que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. Ao fazer essa constatação, o operário ele se tornou capaz de. Então, ele se tornou capaz de fazer o quê, gente? Ele começou a entender o seu papel no mundo, o seu papel na sociedade, né? Quando ele teve aquele clique, opa, peraí, né? Eu também posso produzir algo, eu sou, né? Eu faço isso porque eu sei, eu tenho dom, eu consigo, né? Então, isso foi bem importante, tá? Daí na 6, como pode ser interpretado o título do poema Operário em Construção? Como que esse título, ó, cada um de vocês vai pensar numa interpretação para escrever, gente, tá? Pode ser o que vocês entenderam com isso, né? Tem várias coisas que a gente pode colocar ali, né? Por quê? Porque ao longo do poema a gente pode pensar que ele está sendo construído, né? O operário está sendo construído, a consciência dele está sendo construída e acaba essa construção da consciência do operário, ela dá importância ao seu trabalho, mostra essa importância do seu trabalho, né? Essa construção da consciência é como aquilo que dá vida a tudo que é um ser inanimado, né? Um ser que não, que está, tudo que existe ao seu redor, ele pode dar vida para aquilo, porque as mãos dele têm esse poder, né? O operário passa por um processo de conscientização, por meio do qual ele deixa de ter uma visão superficial das coisas da vida. Então, gente, né, cada um de vocês vai colocar lá o que acha que é esse título, o que esse título representa, né, dentro do texto. Aí, nós temos mais uma questãozinha lá, que é, deixa eu passar aqui, que é na página 34. Então, gente, na 34 vocês têm ali uma imagem que foi pintada, né, uma criação da Tarsila do Amaral, e o título dessa imagem é Os Operários, né? Então, o que essa imagem tem de característica? Ela tem uma intenção, ela quer retratar uma quantidade enorme de tipos sociais, que são quem? Que são os operários, certo? E não são apenas os trabalhadores imigrantes, porque naquela época o Brasil recebeu muito imigrante, mas também os trabalhadores de um modo geral. Os migrantes também, né, as pessoas que precisavam do trabalho. Então aqui a gente encontra
uma variedade, além de uma variedade racial, a gente tem uma variedade que aproxima essas pessoas, né? Então, eu posso dizer o quê? Que embora cada um tenha um rostinho diferente ali, uma cor diferente, todos eles pertencem ao mesmo grupo. Isso acaba aproximando essas pessoas, né? As condições econômicas, as condições sociais que eles têm aproximam essas pessoas. Então, o que pede para que vocês façam? Vocês vão fazer uma comparação entre o texto, né, o Operários, né, o poema que foi declamado, e essa pintura. E vocês vão escolher a letra A, a letra B ou a letra C, e vocês vão fazer um parágrafo de até 10 linhas. Podem fazer aqui mesmo, porque aqui tem um espacinho, né? Vocês vão escrever qual é a visão que vocês têm em relação a essa comparação. Vocês podem escolher, ó, por exemplo, na letra A, ele fala o quê? Para você falar sobre esse processo industrial de 1920 a 1930, com uma imagem de um mundo em construção, né, que vai aparecer nos dois textos, né? Então, ali fala sobre a industrialização, você pode abordar esse tema. Ou você pode colocar sobre essa figura do operário, né? Como que ela é caracterizada nos dois textos. Além disso, você pode também colocar sobre a tela e o poema, eles trazem essa ideia de massificação, de alienação, de que forma, né? Então, essa daqui, gente, eu quero muito que vocês façam, porque eu preciso avaliar se vocês compreenderam o que é essa geração, o que é essa busca por uma identidade, o que é você querer algo novo, o que é essa mudança, né? Então é isso que essa tomada de consciência, né? Que eu quero que vocês busquem e só posso observar se vocês conseguiram, se vocês fizerem. Então vou aguardar para vocês fazerem. A próxima atividade vocês encontram lá na página 37 da apostila de vocês. Então, assim, gente, tem um poeminho, um trecho, na verdade, de um poema da Cecília Meirelles. Então, a Cecília Meirelles, pessoal, ela é uma escritora única da nossa literatura. Ela traz nos seus poemas temas fundamentais, como a espontaneidade, os recursos mais corriqueiros que ela utiliza. Ela aproxima bastante a sua escrita com a poesia simbolista, né? Ela capta o efêmero. O que é esse efêmero? É o passageiro, né? A gente vai encontrar muito isso, o transitório, né? A passagem da vida de um modo geral. E a gente vai, né, trabalhar um pouquinho com esse poeminha dela ali. Então ela diz, mulher ao espelho. Hoje, que seja esta ou aquela, pouco me importa, quero apenas parecer bela. Pois, seja qual for, estou morta. Já fui loura, já fui morena, já fui Margarida e Beatriz, já fui Maria e Madalena, só não pude ser como quis. Que mal esta cor fingida do meu cabelo e do meu rosto, se tudo é tinta, o mundo, a vida, o contentamento, o desgosto. Então, gente, nessa imagem, ela traz o que pra gente? Né? Ela traz uma ideia de que tudo que ela vive, todos os sentimentos, as vivências que ela tem, elas passaram, né? Elas ficaram num passado e agora ela se vê em frente ao espelho, o que ela fez da vida dela, né? Então, ele pede ali na letra A. Com base no título e na leitura das estrofes, identifique a temática do poema. Então, gente, qual seria essa temática? Vamos pensar. O que vocês acham? O que é o tema desse poema? Né? Seria o quê? Quando a gente reflete, né? Quando a gente reflete sobre a passagem do tempo. Então, esse tema seria o quê? Seria uma reflexão sobre essa passagem do tempo, né? Que tipo de reflexão? Uma reflexão que mostra marcas, né? Marcas que são deixadas. E eu posso observar essas marcas pela aparência dela, né? Então, são características assim. Se você, por exemplo, acha que é outra temática, pode colocar, gente, não tem problema se, né, não fugir muito do assunto, porque o tema, ele depende da tua interpretação, né? Ele não pode fugir muito disso, né? Ele tem que ter a ver com essa parte da passagem do tempo, da efemeridade da vida, da transitoriedade, né? Mas vocês podem usar outras palavras ali, tá? B. Justifique sua resposta ao item anterior transcrevendo um verso do poema. Então, pessoal, eu posso pegar qualquer verso, né? Tem vários versos ali que me ajudam a entender, a interpretar melhor. Então, por exemplo, ó, quero apenas parecer bela, né? Ela se olha no espelho e ela não se vê uma pessoa bonita, né? Então, ela quer
ela queria de repente que isso acabasse mudando, né? Então, essa parte ali vocês podem colocar, né, o que vocês acharem ali que indica essa efemeridade. C. Interprete pelo contexto do poema o sentido da terceira estrofe, né? Qual é o sentido da terceira estrofe? O eu lírico, o que ele faz ali? Ele faz uma analogia, né? Uma analogia entre o quê? Entre a cor do seu cabelo e entre o fingimento proposto pela vida, né? Então, ela faz isso. Ela faz o quê? Ela diz que muitas vezes na vida da gente, né, ou das pessoas, de modo geral, há necessidade de mudar, né, de, sei lá, de se transformar numa outra pessoa, né, de representar um papel, de fingir, né, isso que ela quer dizer ali no texto. E a letra D. É possível afirmar que a perspectiva do sujeito poético sobre sua própria existência melancólica justifique sua resposta. Essa também é uma resposta pessoal, né? Você vai observar o texto e vai pensar lá, por exemplo, eu, professora Daniele, para mim é melancólica? Por que eu acho que é melancólica? Por quê? Porque ela não pôde ser quem ela quis. Então, quando a gente tem lá no final da segunda estrofe, o que ela diz? Que ela foi Maria, que ela foi Madalena, que ela foi Margarida, que ela foi Beatriz, só não pude ser como quis. Ou seja, né, ela ficou o tempo inteiro tentando buscar um eu que não era ela, né? Ela observava, ela se olhava no espelho, mas ela não se enxergava. Né? Ela teve que ceder muitas vezes às pressões sociais e ela não pôde viver como ela gostaria, né? Então, isso pode revelar uma perspectiva melancólica, tá? E o próximo exercício ali da página 38, né? Nós temos mais um trechinho, um soneto ali do Vinícius de Moraes. E ele diz assim: de manhã escureço, de dia tardo, de tardo anoiteço, de noite ardo. A oeste é a morte, contra quem vivo, do sul cativo, o oeste é meu norte. Outros que contem, passo por passo, eu morro ontem, nasço amanhã, ando onde é espaço. Meu tempo é quando? Né? Então, ele é um poema, é um soneto, né? Uma forma fixa. O Vinícius de Moraes, por ele também ser um compositor, ele acaba utilizando alguns elementos na poesia dele, como a rima, como a métrica também, né, que são bem comuns para ele, para Cecília Meirelles. Então, nós temos ali na letra A. Identifique a forma poética com a qual o poema é construído. Então, já falei sobre isso. Ele é um soneto, né? Nós temos ali um esquema de rimas, ó, por exemplo, o escureço, que rima com anoiteço. Então, AB, AB. Depois nós temos CD, 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 DC. Depois nós temos EF, E e depois GFG, né? Que a gente sabe que essa estrutura é assim. A primeira rima com a terceira, daí a segunda rima com a quarta. Posso fazer isso. Depois, quando não tem nem A nem B, a gente coloca o C, que é uma rima diferente. Na letra B, considerando a primeira estrofe, como pode ser entendida a relação do eu lírico com o tempo? Como que essa relação pode ser entendida? Os tempos do eu lírico, eles aparecem trocados, né? Como se o eu lírico ele tivesse um descompasso com o tempo das pessoas de um modo geral. Quando ele diz lá, por exemplo, de manhã escureço, de dia tardo, de tarde anoiteço, de noite ardo, né? Dando a impressão do quê? De que ele vive num outro tempo. Ele vive um tempo que é só dele, um tempo próprio dele, né? Então, cada um vai escrever ali o que entendeu da questão. C. Que figura de linguagem é utilizada no poema para indicar a relação do eu lírico com o tempo? Quando ele faz, gente, essa relação de ideias opostas em relação ao tempo, eu tenho qual figura de linguagem? A antítese, né? Quando ele diz manhã, escureço, morte, vivo, morro, nasço, né? Então, ele utiliza a antítese. E a letra D. Explique a metáfora presente no verso final do poema. Então, ele diz, meu tempo é quando. Quando ele afirma que o tempo dele é quando, ele faz o quê? Ele diz que o tempo é dele, é ele que define o tempo dele, é ele que atribui um sentido para esse tempo, conforme ele vive, né? Ele vive da maneira como ele acha melhor, então ele sabe do tempo dele, né? O tempo dele é quando ele escolhe ser o tempo dele, ele não se preocupa com o tempo das outras pessoas, certo? Então, gente, eu quero que vocês façam as atividades, né? Façam a declamação lá do poema, a estrofezinha, né? Eu vou ficar aguardando e até semana que vem. Um abraço para vocês, fiquem com Deus.